Olá, me chamo Atos Santos Amorim, sou aluno do curso de Licenciatura em Química na Universidade Federal do Espírito Santo e irei apresentar o trabalho intitulado A Formação do Professor de Ciências e as Dificuldades do Ensino pós-BNCC. Esse trabalho faz parte de uma das atividades do projeto de extensão desenvolvido por mim, sob a orientação da professora Ana Nery Furlan Mendes. A Base Nacional Comum Curricular ela está fundamentada sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de 1996, que evoca em um dos seus artigos a necessidade de se estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. A disciplina de ciências dentro da Base Nacional Comum de Curricular ele está dividida em três eixos temáticos: matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Essa organização objetiva promover a interdisciplinaridade entre os conteúdos de biologia, química e física, além de fornecer subsídios para que os estudantes compreendam tanto o mundo ao seu redor quanto os fenômenos que ocorrem no cotidiano. Vale lembrar também que essa organização curricular pós-BNCC ela exige que o professor de ciências tenha um conhecimento mais aprofundado e amplo sobre os conteúdos que são estudados nessa disciplina, além de requerer também que seja pensada a formação inicial e continuada dos professores que vão atuar e que estão atuando na educação básica pós a implementação da BNCC. Desta forma, os objetivos gerais desse projeto são investigar o contato com os conteúdos de biologia, química e física na formação inicial de professores de ciências, obter informações sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular nas escolas de ensino fundamental e identificar os obstáculos enfrentados pelos educadores durante suas práticas docentes. Bom, o presente trabalho faz parte de uma pesquisa qualitativa que utiliza o método dedutivo e que, de acordo com Gil, esse método parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares. Os convites para participar dessa pesquisa foram enviados virtualmente para educadores que lecionaram ou lecionam a disciplina de Ciência e Educação Básica, independente da sua formação ou do município de atuação. Dessa forma, os sujeitos dessa pesquisa são professores de ciências que lecionam na educação básica em instituições públicas e privadas do norte do Espírito Santo. Para a coleta de dados, foi desenvolvido um formulário online via Google Forms, contendo 21 perguntas. Dessas perguntas, 6 perguntas objetivas e 15 perguntas discursivas, que foram respondidas anonimamente pelos participantes. Os resultados desse trabalho eles dizem respeito a um recorte de 5 dessas perguntas. As perguntas englobadas nesse trabalho foram divididas em 3 grupos, conforme apresentado a seguir. O grupo 1, durante a sua atuação docente, quais as principais dificuldades relacionadas à sua prática você encontrou durante as suas aulas ou planejamentos e como você busca contornar as dificuldades mencionadas anteriormente. Do grupo 2, durante sua formação inicial, você teve contato com conteúdos de outras disciplinas afins às ciências, biologia, química e física, e considerando a necessidade de apresentar conceitos das disciplinas afins ao ensino de ciências, o quão preparado você se considera para ministrar esses conteúdos. E por fim, no grupo 3, quais dificuldades você encontra em relacionar os conteúdos de biologia, química e física no ensino de ciências. Os resultados da pesquisa serão apresentados a seguir. Os participantes são 8 professores que lecionam ou lecionaram a disciplina de ciências. Entre esses, 7 são licenciados em ciências biológicas e 1 é bacharel em farmácia com complementação pedagógica em ciências biológicas. Em relação à pós-graduação, 3 participantes indicaram que possuem pós-graduação stricto sensu e 4 indicaram que possuem pós-graduação lato sensu. Um dos professores declarou não possuir pós-graduação. Os participantes dessa pesquisa possuem, em média, 15 anos de experiência em sala de aula no ensino fundamental e, entre eles, 3 não estavam lecionando disciplina de ciências no momento que responderam ao questionário. Quando apresentadas as perguntas do grupo 1, que estão diretamente ligadas às dificuldades relacionadas à prática docente e como os professores buscam contornar essas dificuldades, foi possível notar uma alta incidência de respostas que mencionam a ausência de materiais ou a falta de locais adequados que possibilitem a realização de atividades práticas. E como forma de contornar isso, em algumas ocasiões os professores precisam ou investir dinheiro próprio
para a realização das aulas ou recorrer a outros recursos, como metodologias diversificadas, recursos digitais, palestras e aula de campo, evidenciando que ainda existe uma escassez de investimentos destinados ao ensino de ciências. Quando apresentados a perguntas do grupo 2, que estão relacionadas à formação inicial e o contato com conteúdos de outras disciplinas afins à disciplina de ciências, como biologia, química e física, e uma autoavaliação que considera a necessidade de apresentar os conceitos de disciplinas afins às ciências, as respostas indicam que 4 dos 8 participantes tiveram um contato satisfatório com as 3 áreas afins durante a graduação, enquanto 3 professores relataram um contato insatisfatório e um afirmou não ter tido contato com as 3 disciplinas durante a graduação. Em relação à sua autoavaliação, tem uma escala de Likert que vai de 1, onde 1 significa pouco preparado, a 5, em que 5 significa muito preparado. 5 dos 8 educadores se autoavaliaram como muito preparados para administrar conceitos das 3 disciplinas afins, e 3 se posicionaram de forma intermediária entre os valores médio e mínimo. Isso indica que os professores eles têm uma bagagem para relacionar isso em sala de aula, seja da formação inicial, seja pela experiência, mas por ser um grupo pequeno de participantes, a gente não consegue ter uma generalização ampla de todos os professores que estão atuando atualmente no ensino de ciências. Por fim, quando apresentados a pergunta do grupo 3, quais dificuldades você encontra em relacionar os conteúdos de química, física e biologia no ensino de ciências, os professores apresentaram que, além da falta de recursos que já tinha sido abordado nas respostas do grupo 1, outra dificuldade é a complexidade dos conteúdos a serem ministrados. Então, analisando a progressão e a fragmentação dos conteúdos, de acordo com a BNCC, podemos observar que um estudante do 7º ano do ensino fundamental, ele inicia o ano letivo com o estudo de fontes e tipos de energia, seguido por temas como sexualidade e sistema reprodutor, e finalizando como sistema Sol, Terra e Lua. Conforme mencionado, o professor de ciências ele precisa ter um conhecimento mais amplo e aprofundado nos conteúdos relacionados à disciplina, porém, a progressão dessa forma, promovida pela BNCC, ela pode dificultar o entendimento dos alunos e promover ainda mais a fragmentação entre os conteúdos que estão sendo estudados nessa disciplina. E, embora seja necessário compreender que a inserção desses temas é importante para a formação cidadã do estudante, a organização curricular promovida pela BNCC, ela demanda ainda mais de uma análise crítica em relação à sua efetividade. A implementação da BNCC tem como um dos seus fundamentos promover a interdisciplinaridade entre a biologia, química e física dentro das temáticas referentes à disciplina de ciência do ensino fundamental desde os anos iniciais. Porém, esse trabalho evidencia que, na visão de professores, ainda existem obstáculos que precisam ser enfrentados para a plena efetivação dessa política, como a ausência de materiais didáticos adequados para o ensino de ciências, a falta de recursos para a realização de atividades práticas e o grau de complexidade dos conteúdos e a progressão que, por vezes, é abrupta e que são fatores que agravam essas dificuldades. Então, para que a BNCC alcance seus objetivos enquanto a política educacional, é fundamental que seja garantida a formação inicial e continuada robusta aos profissionais que atuarão como professores de ciências. Além disso, a garantia de um investimento em infraestrutura e materiais pedagógicos que possibilitem uma maior conexão entre o conteúdo estudado e a própria realidade dos estudantes. Por fim, deixo os meus agradecimentos à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, a PROEX, pelo apoio ao desenvolvimento desse projeto, e à Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, a GICEU, pelo espaço de divulgação desse trabalho. As referências dessa apresentação e agradeço a todos pela atenção, deixo disponível meu contato. Muito obrigado.